Então, uma boa noite a todos. A gente está aqui hoje, mais uma terça-feira, com essa live de formação, de aprofundamento. E hoje a gente está recebendo o nosso irmão, Leonardo Gadelha, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Santa Cruz. E vai estar falando um pouco para nós sobre o exemplo que São Tarcísio pode dar para nós dentro do mundo de hoje, dentro das necessidades que a gente tem no mundo de hoje, e São Tarcísio que a gente comemora no próximo sábado, se eu não me engano, dia 15. E algumas coisas só que eu estava conversando com o padre, para a gente aprofundar, melhorar um pouquinho, é pedir que as pessoas compartilhem a live e não façam sala de vídeo. Por quê? Porque a sala de vídeo depois a gente não consegue ter a noção exata de quantas pessoas a gente conseguiu alcançar. Então é melhor que vocês compartilhem, repassem, mas não abram sala de vídeo, senão a gente não consegue ver exatamente quantas pessoas a gente conseguiu alcançar. Desde já agradeço ao Leonardo pela disponibilidade, assim, até estava brincando com ele que ele já tinha uma data marcada lá na agenda da paróquia, que era, se não me engano, na segunda terça de setembro, mas ele não sabia. A gente marcou, acertou o dia dele e tudo mais, só que eu não avisei a ele. Então a gente pegou meio de surpresa ele agora, já pede desculpa também por isso, mas fique à vontade aí para a gente estar aprendendo também um pouco. Então, né, é aquilo, né? Se fosse tudo marcado mesmo, não seria a mesma coisa. É plano de Deus, não adianta. E, assim, é uma alegria tremenda estar aqui contigo, grande irmão de caminhada. Acho que foi bem vontade de Deus real. Eu tenho um carinho muito grande por São Tarcísio, então quando você falou do tema, eu falei, caramba, bateu bem com aquilo que eu gosto, com aquilo que faz muito sentido para minha vida, esse carinho que eu tenho com São Tarcísio, essa amizade, essa questão de contar com a sua intercessão e partilhar a vida dele, né? Um pouco da vida dele. Já prestes a comemorar essa data festiva dele nesse próximo sábado, vai ser uma grande alegria, meu irmão. É isso. Como é que eu faço? Vou, não vou? Assim, você fica à vontade. Eu não vou desativar o meu microfone, porque eu vi que o pessoal tava gostando quando a coisa fica mais interativa. Então, assim, fala aí, falo daqui. Então, se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou deixar ele ligado para. Mas fica à vontade aí. Com certeza, com certeza. Eu já tinha até preparado. Tu falou que não era. Você quer Vitor bate-papo? Eu falei, não, eu faço questão. Então, gente, boa noite para todos que estão aí assistindo. Então, como o Rodrigo, né, já tinha dito, me chamo Leonardo Gadelha, tenho 22 anos de idade, sou paroquiano aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, pároco Padre Jorge Bispo. E por muito tempo fui cerimoniário da paróquia, acho que uns 5 anos no total, 4 a 5 anos. Coordenei também a pastoral, então daí vem esse meu carinho por São Tarcísio, e a gente vai explicar o porquê disso. E hoje coordeno junto com a Laís, Juliano e Luciano o movimento AJC, Encontro de Jovens com Cristo. Então Deus tem me colocado ainda nesses serviços, né, nessas missões de estar com a juventude. Sou jovem, ainda que tenha barba, sou jovem, 22 ainda está jovem. Então, hoje a gente vai partilhar um pouquinho sobre a vida, né, desse santo, São Tarcísio. Muita gente ou não conhece, essa é a verdade, ou não conhece São Tarcísio, ou acha que ele não é um certo preconceito, mas parece que é um santo só para criança, um santo só jovem, só para adolescente, só para coroinha, melhor dizendo. E São Tarcísio vai além. Vou contar um pouquinho dele, da história, para a gente dar o nosso pontapé, porque a gente não vai se prender na vida dele em si, os ensinamentos que ele tem para a gente. Então, quem foi São Tarcísio, né? São Tarcísio, ele foi um jovem, até porque ele teve a sua morte muito cedo. Ele nasceu lá em Roma. Eu estou com a minha colinha aqui, que é bom que eu tenha as datas, que aí você errar a data, né? É importante. Mas bem lá no início, ele viveu em Roma, né, entre os anos de 263 e 275, ou seja, 12 aninhos só de idade, né? E ele pegou um período onde em Roma existia muita perseguição dos cristãos, né? Então, a situação ali não era muito favorável para que Tarcísio pudesse exercer a sua fé, ainda que criança.
Tem relatos de que, assim, ele perdeu os pais muito cedo, né, por volta dos seus 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, e foi adotado por uma família, e essa família também tinha esses costumes cristãos. Então, Tarcísio sempre teve, ainda que fosse uma criança, tivesse as suas vontades de brincar, de correr, fazer acontecer, ele sempre foi muito temente a Deus. E que bom por isso, né? Que bom por isso. Num período onde existia muita perseguição, ele tinha essa base muito boa. Não há muito relato sobre a vida de São Tarcísio, mas o relato que existe, ele é muito forte e muito profundo. Então isso já declara muito bem como que foi a vida dele. Tarcísio, ele foi coroinha. Por ele morar em Roma, ele tinha uma certa, como que eu posso dizer? Uma certa proximidade, digamos assim, com o Papa da época, que eu até botei o nome aqui também, mas eu tinha esquecido. Se não me engano, foi Papa Sisto II. Ele tinha uma amizade, né, servia em Roma, então ele servia com o Papa. E aí, nesse período de perseguição e tudo mais, muitos cristãos eram levados para as prisões, porque não era permitido você viver a sua fé e tudo mais, e tinha aquele povo que, independente da proibição, resistia, e aí esses cristãos eram levados para a prisão. E então, Tarcísio partiu dele, né, uma certa perspicácia, uma vontade de tentar levar Cristo para aqueles que estavam no presídio. Por quê? As visitas naquela época, e ainda até hoje, né, existe uma revista muito forte. Então, assim, era proibido entrar padre no presídio, por exemplo. Ah, eu quero me confessar, eu quero conversar com o padre. Não pode. Quem dirá levar Jesus Eucarístico para aqueles cristãos? Então, Tarcísio teve a brilhante ideia de pensar assim, poxa, não com essas palavras, né, gente? Mas de pensar assim, o padre não pode entrar, mas eu sou uma criança. E criança, eles não têm costume de revistar. Então, por que eu não posso ir lá e levar Cristo Jesus Eucarístico para aqueles cristãos? E aí, Tarcísio foi conversar com o Papa. O Papa não concordou assim de imediato, ele achou a ideia muito mirabolante, até porque Tarcísio só tinha 12 anos, então, assim, né, não teria a idade, a maturidade suficiente para poder exercer esse serviço. Então, mediante a muito discernimento, o Papa autorizou que ele fosse levar, e aí colocou num pequeno cibório, uma teca. Para quem não sabe, é um objeto litúrgico onde a gente coloca as hóstias, o corpo de Cristo consagrado ali. E aí ele levou, né, junto dele, e foi a caminho dessa prisão. Indo, ainda antes de chegar, ele encontrou alguns amigos que estavam brincando. E aí esses amigos chamaram Tarcísio para poder brincar com eles também. E aí Tarcísio disse que estava com pressa, que não poderia brincar. Só que eles notaram que Tarcísio tinha alguma coisa diferente com ele. Ele não estava simplesmente normal. Ele estava nervoso, era uma criança, é de se entender. Então eles notaram que ele estava guardando alguma coisa ali na mão. E então fizeram meio que aquela famosa rodinha, né, em volta ali de Tarcísio e começaram a tentá-lo, né, perguntar: o que você está trazendo aí na mão, Tarcísio? E ele não respondia. Ele não respondia e ficava com aquilo. Eis que esses, entre aspas, amigos começaram a bater em Tarcísio, a dar bofetões, chutes, socos, enfim, N coisas, até mesmo tacarem pedra em Tarcísio. Eis que um guarda chega, e esse guarda, ele era cristão, mas ele não deixava isso declarado para as pessoas, senão ele mesmo estaria na prisão. Mas aí esse guarda viu essa situação acontecendo, e aí, quando esse guarda chegou, afastou as outras crianças que estavam, né, batendo em Tarcísio, Tarcísio, de fato, entregou, né, aquele objeto que ele tanto segurou. Ele não deixou as crianças pegarem, não deixou verem o que tinha, não deixou profanarem o corpo de Cristo. Assim, foi um total zelo, uma total segurança, uma total fortaleza para aquilo que ele estava segurando. E aí, quando esse guarda chegou, ele entregou, e aí tem até um relato de uma certa frase. Cadê? Pananã, Narciso pararararará. É isso.
entregou, infelizmente Tarcísio, ele não sobreviveu, né? Ele acabou morrendo. E aí tem uma frase que está escrito no túmulo de São Tarcísio até hoje, que é a seguinte frase: enquanto um criminoso grupo de fanáticos se atirava sobre Tarcísio, que levava a Eucaristia, o jovem preferiu perder a vida a entregar aos raivosos o corpo de Cristo. Tá, hoje até lá, eu tenho maior vontade de conhecer, de ver isso de perto. E então, existe um mistério no fim desse martírio de São Tarcísio. Existem duas teorias, né, que seriam a seguinte: uma, de que Tarcísio, nesse momento que ele estava ali prestes a morrer, porque ele não estava aguentando os bofetões, ele entregou esse bora, essa teca para o guarda, e o guarda levou o corpo de Cristo. E existe uma segunda teoria de que, de fato, ele entregou. Mas aí existe o relato de que quando o guarda abriu esse objeto, não tinha nada lá dentro. Ou seja, aí é uma questão de milagre, é um gigante mistério da fé, porque faz a gente entender que Tarcísio entrou em comunhão total com Cristo, de tanto zelo que ele teve ali pela Eucaristia, de guardar, de não deixar profanar o corpo de Cristo. Ele meio que conseguiu comungar Cristo, ainda que ali dentro, fechado, naquele cibório fechado, ele teve essa mística, né? Essa coisa tão milagrosa. A Rita colocou aí, né? Ele faleceu com 12 anos, exatamente. Foi com 12 anos de idade, ali da fase da criança para a adolescência, né? E aí, esse foi, né, basicamente, assim, o martírio de São Tarcísio. É basicamente a única história que existe de São Tarcísio, como eu falei, né? Na nossa literatura católica não existe tantos relatos da vida de São Tarcísio, até porque foi bem lá atrás, né? Nos anos de 260 e pouco. E ainda que só tenha apenas esse relato, né? É um relato de tamanha força, de tamanha profundeza, porque você vê uma criança, eu não consigo nem chamar Tarcísio de adolescente, uma criança consegue ter a noção da grandeza que o corpo de Cristo tem, da grandeza que nós celebramos, da nossa fé, de tudo aquilo que cremos. E que doido, que doido. Você imaginar uma criança de 12 anos pensar em levar Cristo para aqueles que estão na prisão. Hoje, se a gente vê crianças de 12 anos, acho que dificilmente. Claro que ainda tem aquelas crianças que a família leva na igreja e que está ali, fez primeira comunhão, está na perseverança ali, está na época disso. Mas o mundo que a gente vê hoje é um mundo com muita ausência de São Tarcísios, né? Sabe? É um mundo. E Fala aí, eu vi eu que acho tu. que assim, eu digo porque às vezes que me chamaram já para falar sobre São Tarcísio, você vê que é até uma dificuldade da gente preparar. Porque assim, a história de São Tarcísio ela é tão pequenininha, mas dentro dessa pequenez assim, a gente consegue perceber a grandiosidade que foi a vida dele, de algo que aconteceu na igreja primitiva e que é um exemplo que traz para a gente até hoje. E, assim, eu vi a pergunta aí dos 12 anos e até vinha na minha cabeça. Hoje a gente está acostumado a um mundo onde, nessa idade, quem já estava na igreja desde pequeno é a idade que está começando a se afastar. É o que a gente mais vê aí. A pessoa começa a não querer vir mais, começa a entrar num outro estilo de vida, numa outra coisa. Então, assim, acho que esse testemunho de São Tarcísio para nós é muito marcante mesmo, muito interessante. É isso, você falou bem, né? As pessoas, às vezes, os pais levam a criança para catequese, faz a catequese, termina ali com seus 10, 11 anos de idade, e aí dá aquele sumiço, e aí depois volta para fazer a crisma, e quando volta, né? Ainda tem isso. Mas você vê que há uma diferença muito grande, né? Entre os novos de hoje, os 12 anos de hoje, com a pessoa de São Tarcísio. E, de fato, é uma dificuldade você discorrer a vida dele, mas é tão ampla, é tão. Você parte para tantas coisas, e como hoje a gente vai focar nessa questão desse martírio dele, o que ele pode ensinar para a gente hoje, eu fui discorrendo, rezando sobre o assunto, eu fiquei, tipo, horas ali pensando, rezando, eu fiquei, cara, é fantástico, sabe? Eu fico tentando me colocar no lugar de Tarcísio muitas vezes. Será que eu, com 12 anos, eu teria
essa coragem, essa audácia, essa ousadia na fé de chegar para o Papa e falar: Papa, eu posso levar Jesus lá para os cristãos que estão na prisão? É um questionamento, sabe? A vida de São Tarcísio traz para a gente ensinamento? Traz. Mas eu acho que ela traz muito mais questionamentos. São perguntas que ficaram na minha cabeça e, enfim, no final eu vou discorrendo sobre essas perguntas. Enfim, então Tarcísio, né, morreu com 12 anos muito cedo, com muito zelo à Eucaristia, e isso fez dele ele se tornar o padroeiro dos coroinhas, né, dos acólitos e também dos ministros da Eucaristia, que são aqueles que têm a missão de levar Cristo para os enfermos, não só na missa, né? Muita gente às vezes vê o ministro ali só entregando a comunhão na missa, mas aquele ali é o menor dos serviços, digamos assim. Eles têm um serviço lindo, belo de levar Cristo para aqueles que não podem estar na casa do Pai. Então, ele se tornou padroeiro. E aí muita gente tem essa visão, né? Ah, Tarcísio foi muito criança. Eu vejo poucas pessoas devotas de São Tarcísio, a maioria são coroinhas e tudo mais. E é E difícil. a gente também acaba vendo muito coroinha que não conhece nem a história, né? Muitos, muitos, muitos. Só sabe, ah, foi um coroinha. Ponto. Aí tu pergunta, né? Discorre, fala um pouquinho da vida dele, até porque não tem muito o que falar, é somente, é só essa história. E às vezes não sabe. E é uma história tão bonita, cara, é tão rico, meu Deus do céu, eu fico abismado com a vida de São Tarcísio. Então, assim, ele tem um grande ensinamento, ainda que com 12 anos de idade, ele vem falar ao meu coração com 22, a você que está assistindo, eu não faço ideia da sua idade, mas ele vem trazer uma reflexão muito grande para todos nós, né? Vamos tentar entender o martírio, né? De São Tarcísio. Ele era uma criança, assim, eu não vejo necessidade dele ter essa decisão do nada de falar, não, eu vou levar Jesus lá para o presídio. Ele poderia muito bem focar, né, em brincar, em sei lá o que tinha na época, se era bola, se não era, enfim, mas ele tinha diversas possibilidades. Mas o diferencial do martírio de São Tarcísio foi a decisão. E quando eu falo decisão, é muito complicado porque ele era muito novo. Você pedir para uma criança de 12 anos decidir alguma coisa é meio lógico, né? A gente costuma decidir as coisas quando tem uma maturidade melhor. O sacramento da crisma está aí para dizer isso para nós. Então, assim, temos o nosso batismo, os pais escolhem por nós. Então, chega o momento da crisma, onde a igreja entende que a idade da maturidade chega a seus 15 anos, ele decide por si, ele escolhe se ele vai seguir aquilo ou não. E Tarcísio, com 12 anos, já tinha essa sabedoria, ele já tinha esse poder em mãos. Então, o que a decisão de Tarcísio em escolher por Cristo ensina para nós? Eu dividi em 3 pontos. A decisão de Tarcísio passa por, ponto 1, renúncia, porque Tarcísio poderia muito bem, naquele momento que os amigos chamaram para jogar, ele poderia deixar ali de lado, rapidinho, deixar o cibório que ele segurava no canto, brincar com os amigos, depois ir lá na prisão. A gente sabe como as crianças elas têm essa capacidade de se interter com alguma coisa rápido, de tirar a atenção. Isso é fácil, fácil. Tá com a criança e bota uma bola, alguma coisa, ela logo se dispersa. Então, Tarcísio poderia muito bem ter renunciado a isso, sabe? Mas não. Ele seguiu firme, ele enfrentou, ainda que abofetadas, ainda que apauladas e até mesmo pedradas, ele simplesmente optou em continuar com aquele propósito que ele tinha, ou seja, foi um exemplo de grande renúncia. E aí depois eu vou trazer essa renúncia para o tempo atual. Ponto 2 seria a perseverança de Tarcísio. Por quê? Ele recusou ir brincar com as crianças, que chamaram ele para brincar lá onde eles estavam, próximo à prisão. E aí ele começou a tomar paulada, começou a tomar pedrada. Qualquer pessoa no consciente normal, talvez a pessoa fale, não, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. Até porque ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de tomar pedrada. Mas não, não. Além de renunciar àquela vontade de estar ali jogando, ele se manteve perseverante, porque ele sabia que tinha um propósito maior em levar Cristo
para a prisão. Então, ele tinha essa sabedoria com meros 12 anos de idade. E o terceiro ponto, que é um ponto muito interessante, que é o ponto do desejo. Ele teve esse desejo de levar a Cristo. Isso lá no início. Por exemplo, se chega um papa, um padre que seja, e pergunta para Tarcísio, Tarcísio, você pode levar Cristo e tudo mais, tal. Mas não, partiu dele, foi um desejo do coração dele. Então, ele chegar para o papa, sabe, sugerir essa ideia, esse meio de levar Jesus para quem estava no presídio, surgiu de um desejo do coração dele. Mas a gente entra num confronto aí, porque só desejar não faz nada. Só desejar não acontece nada. Então, Tarcísio não só desejou, mas Tarcísio decidiu por isso. E aí é que a gente fecha essa parte da decisão. Ele desejou, mas desejar não muda. Então, trazendo agora para a nossa realidade atual. Não sei como é que tá a vida das pessoas que estão assistindo, não sei como é que tá também a sua, Rodrigo. Sei só da minha e olhe lá. Mas a gente vive um período muito complicado que é até difícil da gente explicar, porque a gente nunca passou por isso, né? A gente não sabe quando que isso vai acabar de fato, a gente não sabe se vai tudo voltar ao normal, ou se a gente vai ter que se adaptar a um novo normal. A gente não sabe como é que vai ficar. Mas isso não pode afetar a nossa fé, sabe? E é como diz o nome do quadro, né? Caminhando na fé. É preciso continuar caminhando, ainda que os tempos não sejam favoráveis. É preciso continuarmos seguindo esse caminho rumo a Jerusalém Celeste, independente da nossa situação, assim como foi Tarcísio. Como eu falei, Tarcísio poderia muito bem ter desistido e falar: não, não, gente, toma. Entregue. Porque ele não ia querer ficar apanhando, era uma criança. Ninguém gosta de apanhar. E aí os amigos batendo, e ele sim, ou seja, né, mal comparando, mas ele estava vivendo ali uma situação muito complicada, uma situação delicada, e é mais ou menos o que a vida tem feito com a gente. Está muito difícil, as coisas estão complicadas. Desculpa aqui o palavreado, mas é porrada atrás de porrada, sabe? Os tempos são complicados. E aí, como tem sido, né, a nossa postura diante disso? Temos sido perseverantes, como o Tarcísio foi? Nós temos renunciado essas tentações, tudo isso que tem acontecido, como o Tarcísio renunciou. A gente tem desejado Deus nesse período de pandemia, assim como o Tarcísio desejava. Porque se uma criança de 12 anos foi capaz de desejar Cristo naquele período onde os cristãos estavam sendo perseguidos, por que nós não? Né? A gente vê países aí onde cristãos são degolados, onde cristãos são mortos por conta da fé. Aqui a gente está até bem demais. Se for comparar com outros países, poxa, a gente está muito bem. A gente a gente consegue viver a nossa fé muito tranquilamente. Então, assim, como tem estado, né, o nosso desejo? Temos só apenas desejado ou temos feito do nosso desejo virar decisão, assim como o Tarcísio fez? Não somente palavras, não somente aquele desejo do consciente, mas transformar em ato. Não, eu desejo Cristo, então eu vou me decidir por Cristo hoje. E foi isso que Tarcísio fez. Foi isso que Tarcísio fez, não para engrandecer o nome dele, jamais, mas para que outras pessoas pudessem encontrar Cristo, pudessem ter comunhão com Cristo. Ele tentou até o final. E eu tenho certeza que Cristo alcançou muitos corações daqueles que estavam na prisão. Ainda que ele não conseguisse entrar na prisão com o corpo de Cristo. Mas o seu martírio, eu fico imaginando, né? Para onde foi parar esse corpo de Cristo? Assim, é muito doido, eu não sei. E aí eu fico pensando, poxa, de fato teve uma comunhão ali com Tarcísio? Ou será que Cristo conseguiu entrar e visitar aqueles que estavam nas celas, sabe? É grandioso, gente. Tentar entender Deus na vida de São Tarcísio é muito grandioso. É algo que passa assim até um pouco da nossa compreensão. Você tenta de várias formas entender aquilo e você falava sobre essa coisa do desejo. Eu lembrava aqui um pouco fazendo um paralelo com que o Prazeres, que também é aí da sua paróquia, falou Sim. no dia dele. E assim, ele falava também um pouco parecido com isso. Quanto de nós, muitas das vezes, a gente não deseja ver a nossa paróquia melhor,
ver a nossa pastoral mais ativa, ver o nosso grupo evangelizando, batalhando, e assim, e muitas das vezes isso fica guardado dentro de nós. Nós não fazemos a diferença, nós não transformamos o nosso desejo em atitude, em iniciativa, e talvez São Tarcísio também dê esse exemplo para nós. Ele desejava ser um canal da graça na vida daquelas pessoas que estavam na prisão, ele desejava ardentemente levar Cristo àquelas pessoas, mas ele não deixou o desejo só para si. Ele transformou aquilo numa atitude que é muito mais dura do que para nossas vidas. Muitas das vezes a gente não vai ter esse problema, como o próprio Leonardo falava, não tem esse problema da perseguição aqui no nosso país. Então, a gente não vai apanhar na rua porque está fazendo um ato litúrgico, porque está fazendo alguma coisa. O máximo que pode acontecer era aquilo que Bento XVI dizia do martírio da ridicularização. Ou seja, você ser visto com outros olhos, você ser taxado como careta, etc. Mas, assim, nós devemos ter essa coragem, essa iniciativa, como o Leonardo dizia, transformar o nosso desejo num ato, numa atitude de realmente buscar as coisas do alto. Eu acho que seria até bom para Tarcísio se as pessoas ficassem, né? Ah, o cristão só zombando, só falando. Acho que seria lindo até, mas não, foi algo muito radical, sabe? Mataram uma criança porque ela não só simplesmente não quis entregar o que tinha na sua mão. Mas aí é aquilo, né, cara? Também outra visão que eu também posso trazer é o seguinte, assim, pontuando, muito bom que você falou, isso é muito verdade. A gente tem, às vezes, o desejo de melhorar alguma coisa na nossa paróquia, no nosso grupo, enfim, em qualquer lugar, até mesmo fugindo desse âmbito, na nossa família, na nossa casa, mas a gente fica só no desejo. Às vezes a gente deixa de que... A gente impede de que a graça de Deus aconteça porque eu somente desejei, sabe? Eu não decidi por aquilo. E aí foi bem o que você disse, sabe? Tarcísio decidiu e ele também vai ensinar, dentre tantas coisas que ele vai ensinar, essa é uma delas. Só queria dizer que sua caneca é muito feia, tá? Mas vou continuar Eu, aqui. eu peguei ela justamente porque era com Eu você hoje. percebi. Ai, Deus. E, assim, outra coisa que eu também acho muito importante falar de Tarcísio é o seguinte: quantos de nós, e aí eu, né, gente, não comenta, não precisa responder isso não, mas só traz para reflexão. Às vezes você deve ter muito tempo de igreja, de caminhada, às vezes você entrou recentemente, mas assim, em algum momento, talvez, você já possa ter pensado se era Jesus ou não na Eucaristia. Assim, em algum momento, talvez lá no início, ou quando você ainda era fora, ou pode ser que você se pergunte isso hoje. E aí você tentar entender que uma criança de 12 anos já tinha essa dimensão é absurdo. Porque hoje o que a gente vê é muito marmanjo, é muita gente adulta, muita gente já burro velho, digamos assim, que não dá o valor mínimo para a Eucaristia. São pessoas que, às vezes, isso aí é um grande mal, acabam valorizando outras coisas do que a própria Santa Missa, do que o próprio sacrifício do Senhor. Então, assim, tem alguma coisa errada. Peraí, a gente precisa parar e entender o que está errado. Eu fico imaginando Tarcísio lá, cara, 12 anos, sabia que estava todo mundo sendo perseguido, e o cara ainda assim teve essa ousadia na fé de pegar Cristo assim no seu cibório e falar, não, vamos lá, eu vou levar para os cristãos. E hoje, às vezes, a gente não move nenhum dedo para poder, não sei, não levar Jesus para as pessoas, mas às vezes a gente fica com vergonha de convidar um amigo para missa. Às vezes a gente fica receoso de ir para a Santa Missa. A gente sabe que os tempos estão complicados, tudo bem, isso aí não julgo ninguém. Mas, por exemplo, se está podendo furar a quarentena, está podendo sair, pode muito bem encontrar Jesus na Santa Missa também. Tá? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, eu queria muito ter essa perspicácia de Tarcísio, de logo cedo entender o sentido da Eucaristia. Comigo foi um pouco tardio, foi a partir dos meus 15, 16 anos ali, mas com 12 anos eu não me imagino tendo essa maturidade que ele teve de entender que ali, naquele pão,
é a presença do próprio Cristo, sabe? É muito forte. E eu acho que ele vem ensinar para todo mundo. Tipo, se alguma vez eu duvidar, se alguma vez eu achar que não é, ou se alguma vez eu não der a mínima importância para aquilo que está sendo consagrado durante Santa Missa, peraí, cara, teve um garoto de 12 anos que morreu por aquilo. Teve um garoto de 12 anos que teve essa essa coragem. Isso aí acho que também entra ali naquele link que eu tinha feito, né? A renúncia que ele teve, a perseverança, o desejo e a coragem. A coragem de manter uma fé autêntica com 12 anos de idade. E aí, às vezes, a gente que tem mais, sei lá, 20, 30, 40, 50, não tem. Não tem essa coragem. A gente omite, a gente deixa de falar de Deus em alguns lugares porque não sabe se vai ser conveniente ou não. Ah, não sei se vão me zoar ou não. Gente, o garoto tomou pedra, tomou, sabe, bofetões e nem por isso deixou. E nem por isso deixou. Aí a gente entra, né, numa pergunta que bate muito forte. É um santo assim qualquer? É um santo simples? Jamais. Jamais. É um santo que se baseia ali nos coroinhas? Jamais. Jamais. Seria muito bom que as pessoas tivessem essa devoção a São Tarcísio. Seria muito bom que as pessoas conhecessem São Tarcísio. Você dificilmente entra num bazar de alguma paróquia e você encontra uma imagem de São Tarcísio. É muito Muito raro, difícil. muito difícil. Só você indo talvez em Aparecida, em lugares assim que você acaba encontrando. Mas em bazares aqui que a gente conhece da nossa redondeza é muito complicado. Muito complicado. Eu lembro que quando tinha a nossa forania ainda era junto, eu lembro que acho que, não sei se era só aí a Luciana que tinha, ou mais, não lembro, eu sei que só tinha uma pessoa de uma paróquia que tinha um bolso. Eu acho que era a Luciana mesmo. Eu acho que era a Luciana. E aí a gente já falava, Luciana, só você tem a imagem de São Tarcísio para levar. Leva que a gente está contando contigo. Então, assim, é muito complicado. Seria muito bonito que as pessoas tivessem mais devoção a São Tarcísio e entendessem que, sim, eu tenho muito a aprender com uma criança de 12 anos. Muito, muito a aprender. Muito, muito, muito. Tô lembrando aqui agora que estava vendo a camisa ali. Há algum tempo atrás, me chamaram para pregar no Retiro de Coroinhas, lá daquela paróquia ali em Acari, Santos Mártires. E fui Sim, justamente pregar sobre a vida de São Tarcísio. E eu lembro que acabou a palestra, dividiram em grupos e uma criança assim me perguntou, mas às vezes eu não quero ir para missa porque para chegar até a igreja eu passo pelos meus amigos que estão, sei lá, estão jogando bola, estão no churrasco, então assim, ele falava que eu tenho que ir de uniforme. Então eu tenho vergonha de passar no meio daquela turma toda lá, como é que vão ficar me zoando? E eu lembro que eu usei um paralelo assim, uma relação de cara, a gente sabe que no mundo de hoje isso é normal, essa coisa de ser zoado, de você ser achincalhado, mas assim, pega esse exemplo de São Tarcísio. Tamanha foi a fé na vida dele, tamanha foi o chamado que o Senhor fez na vida dele, que ele não só foi ridicularizado, não só passou vergonha, ele entregou a própria vida. Então, assim, tão forte foi aquilo que chamava dentro do coração dele que ele foi capaz de dar a própria vida. Então, eu acho que, cara, como você falou no começo, São Tarcísio tem tantos horizontes para se falar que, cara, é uma história que deveria ser muito mais conhecida, ser muito mais difundida. E, assim, é bom que caia no mês das vocações, porque São Tarcísio te chama a várias vocações diferentes, mas a primeira delas, a vocação à santidade. Então, é algo fantástico, realmente. é isso, é uma história tão pequenininha, né? Mas aí você vai desmembrando, você fala da coragem, você fala do martírio, você fala do zelo, você fala do amor que ele tinha por isso. Então, como a gente tem muito a aprender com essa mera criança, com essa grande e pequena criança de 12 anos de idade. E essa é uma realidade muito grande dentro de pastorais de coroinhas, como eu fui coordenador aqui também da paróquia, existia muito isso, principalmente dentro do colégio. Existia muitas vezes vergonha de você falar que era coroinha. Algo tão, assim, para a gente chega a ser simples, né? Mas você, hoje, né, o mundo, ele enfia outras coisas na cabeça das crianças. É uma outra realidade. E aí, dentro do colégio, você falar, né, na sua sétima, oitava série, que é coroinha, é motivo de zoação, é motivo de chacota. Vão falar que você usa vestido, até porque não entendem o que é batina. Então, tudo isso você vai escutando, e aí
quem acaba, tem gente que acaba pegando pilha, né? E aí por isso acaba omitindo, deixa quieto, não posta nem foto de coroinha e tudo mais. Graças a Deus, pelo menos aqui na minha paróquia hoje, eu vejo, e acredito que na tua também, a galera aí mesmo que gosta de postar foto, gosta de É, servir, aqui. ainda mais Não, em tempo de pandemia. Pode e falar. chama também a um autoconhecimento. Eu lembro na época que eu estava no ensino médio, assim, logo que eu comecei a ter aquela vontade de discernir, de conhecer o seminário, eu lembro que uma vez lá, eu compartilhei no Facebook um post dizendo que queria ser padre, não sei o que, mas eu mudei a minha foto de capa no perfil dizendo que queria ser santo. E assim, me zoaram muito na escola, e eu lembro que como eu ainda não era tão maduro assim na fé, a minha vontade era, me perdoa a palavra, mas quebrar todo mundo na porrada, sair batendo em todo mundo. Então, assim, aquilo serviu até como um autoconhecimento, uma maturidade. E é aquilo, a gente está hoje conseguindo evangelizar mais entre os jovens. Eu digo assim, pela minha paróquia, eu não tenho em mente assim uma criança, uma pessoa que tenha vergonha. Você vê pelo contrário, em festividades, em solenidades, o cara postando foto, servindo, todo mundo quer ir, o pessoal tira foto junto. Então, assim, é um testemunho também. Ah, gente, que saudade da nossa forania, vou te falar. Pô, era muito bom, hein? Muito bom, mas Faz é parte, isso. dividiram. Aqui a gente vê isso também, ainda mais nesse período de pandemia, as crianças com aquela sede de voltar e com aquela saudade de servir. E legal o São Tarcísio ficar aí logo assim, próximo desse retorno, dessa volta, que é uma esperança que nasce, pelo menos no meu coração, de que essas crianças comecem a dar o verdadeiro valor para aquilo que foi tirado delas, porque ficaram sem servir, ficaram sem participar da missa. Nós também, né? Ficamos sem participar da missa, mas elas em si ficaram sem aquele mimo de todo domingo, de durante a semana estar ali próximo do altar. Então é uma grande chance. Eu rezo muito a Deus para que o mesmo fogo do Espírito Santo que tinha no coração de Tarcísio, porque ele foi sim inflamado pelo Espírito Santo de Deus, eu não tenho dúvidas disso, foi totalmente guiado, totalmente movido por ele, que essas crianças também possam, sabe? Não só as crianças, mas todos os coroinhas, cerimoniários, seminaristas que estão também na caminhada, tantos irmãos queridos, né? Que, que, que entendam que esse período que a gente está passando, ele tem tudo para ser como aquelas crianças que bateram em Tarcísio. Tem tudo para querer desanimar, tem tudo para querer quebrar o nosso propósito, que é no caso de Tarcísio era levar Jesus à prisão. No nosso caso aqui, mal comparando, mas é a busca pela santidade. Então tem tudo para tirar a gente desse foco. Então talvez você que esteja assistindo, você conheça pessoas que nesse período de pandemia desanimaram, você talvez conheça pessoas que não conseguem mais rezar direito, pessoas que não conseguem mais participar da missa, porque não gostei de assistir pela televisão e simplesmente largou. É uma realidade que pelo menos eu conheço pessoas assim. Então, caramba, sabe? Quantas pauladas, quantos chutes, quantas pedras nós estamos tomando nesse momento. Mas aí a gente volta para essa questão do martírio de Tarcísio. Qual vai ser a nossa decisão perante a isso? A esse momento atual que a gente está vivendo? Faremos igual Tarcísio? Permaneceremos unidos a Cristo, segurando ele com todas as forças, entendendo que ele é o nosso bem maior e ele é capaz de fazer com que a gente alcance a santidade, alcance o céu, até porque sozinho, só dependendo de nós, a gente não consegue. A gente precisa dele, a gente precisa desse auxílio. Ou a gente vai dar um exemplo diferente do de Tarcísio e entregar aquilo que a gente mais tem de precioso, que é Deus, sabe? Porque essa é a realidade. Às vezes as pessoas entregam aquilo que ela mais tem de precioso. E o que a gente mais tem de precioso é o próprio Deus. A gente não pode entregá-lo. E quando eu falo entregá-lo, é simplesmente deixar com que a fé, com que esse desejo de Deus, com essa sede de Deus, ela simplesmente suma de nós. E é o que está acontecendo com muita gente. Com muita gente. Muita, muita, muita. Eu não estou sendo radical, não. Muita gente tem desanimado, em contrapartida, muita gente tem se aproximado de Deus nessa quarentena e eu acho que essa live é um exemplo disso. Quantas pessoas não conseguiam participar nem da missa presencialmente e agora, em vez delas irem até Cristo, Cristo conseguiu entrar na casa delas através de santas missas, através de lives como essa,
Ou seja, de todo mal a gente consegue tirar um bem. Acho que essa é o resumão desse exemplo que ele traz para a nossa atualidade. De todo mal a gente consegue tirar um bem. Então, do mal, que seria a morte de um garoto de 12 anos de idade, a gente consegue tirar um bem danado. Que a gente ganha um santo, um grande amigo, um grande intercessor, porque eu sei que ele intercede principalmente por todos aqueles que servem, por todos aqueles que estão ali perto do altar. E toda a reflexão que ele traz para a gente, tudo aquilo que ele me ensina a me decidir por Deus, tudo aquilo que ele me ensina a ter zelo pela Eucaristia. Ou seja, a morte de um garoto de 12 anos é boa? Não, não. Mas desse mal a gente consegue tirar um bem. E é por isso que o martírio de São Tarcísio, ele me inspira muito. E para os tempos atuais, quando você me falou isso, né, para tentar fazer esse paralelo, eu não tinha me ligado, mas eu fiquei, caramba, e tá muito mais presente do que eu pensava, não é? Tá muito mais atual do que eu pensava. Então, meu Deus, eu preciso reviver e voltar a, como que eu posso dizer, a viver essa vida de São Tarcísio, a tentar trazer no meu coração essa vontade de querer ser como Tarcísio foi. Então, é isso, eles são não só Tarcísio, mas todos os santos. São setas que nos apontam para Deus, são setas que nos apontam para o nosso centro, que é o próprio Cristo. E hoje, assim, fugindo um pouquinho de São Tarcísio rapidinho, hoje a gente está comemorando o dia de Santa Clara, né? E aí o último ponto que eu gostaria de falar de São Tarcísio também seria isso. São Tarcísio ele consegue ser para a gente um certo contagiador. Ou seja, eu escuto a história de São Tarcísio e aquilo me contagia, porque eu fico com essa sede, eu fico, caramba, esse jovem foi brabo mesmo. Então, assim, isso me inspira de certa forma, isso me contagia. E assim também foi com Clara. Clara foi contagiada pela vida de Francisco. Clara conseguiu ser alcançada por Deus através da oferta de vida de Francisco. Então, por que não nós podemos também ser contagiados pelo exemplo de Tarcísio, pela vida que ele teve, né? E é isso aí. Deixa eu beber água. Assim, acho que, para fazer meio que uma reflexão final, assim, um resumo, acho que Tarcísio tem também algo para nós que, quando eu falo sobre ele, eu acho muito interessante, não só para os jovens ele dá vários testemunhos de coragem, de perseverança, de atitude, de iniciativa, mas também para aquelas pessoas que já estão há mais tempo de caminhada na fé, assim, é algo que a gente vê muito, você não dá tanta atenção a um jovem, você não dá confiança, não dá crédito a uma pessoa jovem. Então, assim, Tarcísio também nos dá esse testemunho. Muitos jovens podem fazer mais coisas, muitos jovens têm capacidade de fazer mais coisas, mas basta também com que as pessoas deem crédito, deem confiança, assim como o Papa delegou a ele aquela responsabilidade, o Papa confiou nele, apesar de inicialmente ter ficado meio assim, porque é óbvio, você não espera que uma criança de 12 anos vai ter tamanha fé, mas assim, é um testemunho também de que, olha, vamos olhar com mais carinho para os nossos jovens, para os nossos filhos, para os nossos coroinhas, assim, eu sei que antes da pandemia tinha-se muito aquela visão, assim, talvez aqui, serve por servir, tá todo domingo porque tá no altar, e assim, a gente vê hoje em dia bem diferente, você vê pessoas que foram tocadas nesse momento, de que desse período difícil, desse período ruim, conseguiram tirar um bem, de que querem voltar, querem estar presentes juntos do Senhor. Acho até engraçado que aqui a gente tem algumas coroinhas que têm problemas de saúde, assim como eu tenho também, mas que você sabe que para ela seria difícil estar ali, mas tamanha é aquela vontade, tamanha aquele chamado dentro do coração dela de voltar, que o padre teve quase que impedir, o padre teve quase que proibir, e botar na cabeça daquela pessoa que às vezes Deus também nos chama de outras formas. Tudo tem o seu tempo, tudo ocorre dentro do tempo de Deus. Então, que o testemunho de São Tarcísio nos dê sabedoria, nos dê confiança e nos impacte a mudar o nosso estilo de vida. Muitas das vezes tão já acostumado com aquela rotina de fazer por fazer, mas que o chamado de Cristo seja tão forte dentro dos nossos corações que a gente também esteja disposto a entregar a nossa vida. E legal fazer esse paralelo, porque assim, a gente fala de Tarcísio, serviço do altar, tudo bem. Mas você mesmo que talvez esteja assistindo e não sirva no altar,
esse chamado é para você também, sabe? Essa questão de, por exemplo, você sentiu no teu coração, Deus falou contigo, sabe? Vai, confiança. Sabe? Tarcísio foi confiante naquilo que Deus falou no coração dele, tanto que ele foi lá no Papa e pediu, e é interessante isso, né? Você dá oportunidade para o jovem. Aqui a gente consegue ver, pelo menos na nossa região aqui, você vê uma juventude de certa forma avivada, você vê os jovens trabalhando, você vai na igreja, você encontra jovem. Então, assim, a gente tem uma capacidade muito grande. A gente é capaz de muita coisa, mas é aquilo, às vezes a gente entra só no desejo. E aí, por exemplo, o coroinha, eu desejo ser um ótimo coroinha, mas eu não transformo aquilo em decisão. Aí foi o que você falou. Às vezes eu tô servindo só por servir, às vezes eu tô ali só de corpo presente, mas minha alma tá vagando aí, tá pensando em outras coisas. Então, é desejar e não só desejar, mas decidir também. Então, acho que é isso. Acho que oportunidade a gente, pelo menos aqui na nossa região, tem. Nossa juventude é bem ativa, bem compromissada. E se não for, a gente reza para que Deus coloque comprometimento no coração desse povo. E é isso. Eu só tenho a agradecer a São Tarcísio pela oferta de vida dele, porque me inspira todos nós. E eu tenho muita confiança de que Tarcísio ainda vai ser mais conhecido. São Tarcísio ainda vai ter mais, não visibilidade, não holofote, porque Tarcísio não quer isso, nenhum santo quer isso. Mas eu tenho certeza que a seta, que é Tarcísio, de apontar-nos para Cristo, eu tenho muita fé e quero trabalhar incessantemente nisso para que ele seja conhecido e, através dele, muitas pessoas encontrem Cristo, como eu encontrei hoje aqui falando com vocês. Espero que o Rodrigo também, e todos que estejam assistindo. Mas eu tive um encontro muito bonito com Deus hoje. Graças a Tarcísio, eu fico muito feliz por isso. Então, concluindo também com uma oração, um agradecimento a Deus, nós queremos pedir que, tocados pelo Espírito Santo, assim como o Tarcísio foi tocado, porque se dependesse apenas da vontade dele, do seu lado humano, certamente não teria tido essa coragem, não teria tido essa iniciativa. Então nós pedimos ao Senhor que nos toque com o seu Santo Espírito para que nós sejamos impactados a evangelizar, a anunciar a Cristo com a nossa própria vida, e que São Tarcísio seja um testemunho para nós de fé, de coragem, de esperança, dentro do mundo de hoje, onde a realidade que nós vivemos nos dá tanta pancada, nos afasta, busca nos afastar de Deus, que a exemplo de São Tarcísio nós consigamos perseverar e vencer essas lutas, essas batalhas cotidianas. E concluímos também agradecendo pela vida do nosso irmão Leonardo, pela sua família, por sua paróquia, por todos aqueles que o acompanham na caminhada e por todos aqueles que ele tem também a responsabilidade de guiar, assim como nos guiou hoje nesse caminho de fé, de formação. Concluímos rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, só para agradecer, assim, a gente agradece a oportunidade de você estar aqui conosco, pedindo desculpa mais uma vez ter sido corrido, ter adiantado... Vai ter volta, Rodrigo, vai ter volta. Formal, mas vai ter volta. Por ter adiantado o seu tempo, assim, a gente agradece a oportunidade. Assim, eu lembro que quando a gente convida alguém lá na paróquia para estar presencialmente, se eu não me engano, essa semana agora é a Semana da Família. Então, tinha vários pregadores, então a gente dava um presente. À distância, é óbvio que não tem como dar, mas assim, eu já encomendei na internet uma camisa do Flamengo e uma bandeira. Eu vou mandar entregar aí, com certeza vai chegar. Olha... Não, mas pior que eu passei no sinal esses dias, eu já comprei, já tinha promoção de pano de chão. Você já parou no sinal, com certeza. Já tinha lá, eu comprei, precisa mandar não. Então, a gente agradece muito, assim, deixa também um abraço do Padre Luciano para você, o agradecimento dele. Ele agradece em nome de toda a paróquia. E para dar também alguns avisos, a gente lembra, vocês que estão aí assistindo, agradece a família também do Gadelha, porque eu estou vendo aqui vários comentários de sobrenome Gadelha. Então, é muita gente da família dele.
A gente lembra que amanhã é os 20 anos de sacerdócio do padre William Rufino, nosso antigo pároco aqui. Então, mandem uma mensagem para ele. Quem puder ir lá. Ele me ligou dizendo que a missa da turma vai ser lá em Santa Cruz, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então, quem puder ir lá, assim, vai lá, dar um abraço nele. Assim, é óbvio que não pode abraçar, né? Mas. E é 20 anos também do meu pároco, Padre Jorge Bispo, mesmo esquema. Então, a gente vai estar lá, todo mundo lá celebrando. Então, a gente agradece mais uma vez a todos que também estiveram nos acompanhando. Eu agradeço a família do Léo aí por estar rezando por nós. Estou vendo que aqui a Maria Gadelha está mandando um beijo. O Kelly Gadelha, eu acho que não deve ser flamenguista, porque ele colocou aí não, Rodrigo, meio irritado. Mas a gente agradece mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Assim, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, agradecer também, irmão. De verdade. Fico muito feliz pelo convite, ainda mais por falar de São Tarcísio, uma honra, uma graça. Me fez reacender essa paixão por Tarcísio, já vésperas da data dele. E deixar um pedido também para todos, que no sábado possa rezar em intenção, pedir a intercessão de São Tarcísio, saber que vocês têm um amigo no céu muito maneiro, muito gente boa, que é uma baita seta, gente. É uma seta incrível para nos apontar para Deus. E é isso. Se você puder também propagar essa devoção a São Tarcísio, sabe? Falar de São Tarcísio para alguém chegar. Você conhece São Tarcísio? Sabe? Não sei. Pode ser até um desafio para quem está assistindo aí na live. Desafio da semana. Chega, pergunta para alguém, pergunta se ele conhece. Dá um pequeno spoiler. É legal. Vamos fazer isso aí. Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz, irmão. Então, não. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Se Deus quiser, a gente se vê lá na paróquia amanhã. Tamo Show, junto. irmão.